Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A disputa eleitoral terminou, mas muitos brasileiros ainda vivem a angústia da divisão por um ou outro espectro político até dentro da família. A polarização vem crescendo nos últimos anos e dificulta a troca de ideias para o enriquecimento de propostas. Como reverter este processo? Qual o papel das instituições para avançar no debate democrático? Este é o tema da minha conversa com representantes dos dois partidos que disputaram o segundo turno das eleições presidenciais. Os deputados Carlos Manato, do PSL do Espírito Santo, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Manato, o que provocou esse sentimento de polarização que a gente percebe hoje aí entre as pessoas? Eu acredito que são ideologias diferentes, né? Cada um tem sua bandeira, cada um defende seus ideais, né? E num Estado democrático de direito isso é normal, certo? O PSL defende a bandeira da direita, o PT defende a bandeira mais à esquerda, mas no Estado democrático de direito isso polarizou porque o PT vem conduzindo o país durante 16 anos. Se ele vem conduzindo 16 anos e nós fazemos uma proposta de mudança agora, logicamente, respeitando a todos, teve o debate, polarizou por causa disso, a direita contra a esquerda. Deputado Bongás, o senhor concorda? O senhor concorda que está havendo um crescimento na polarização ou é uma coisa pontual como deputado? Não, a forma da violência, da truculência e de semear mentiras e ódios, isso é ruim. Nós tivemos a maior pagamento já divulgado, inclusive a Polícia Federal está investigando isso, de pagamento milionário para pagar fake news, para contratar com Caixa 2 os fake news que foram as mentiras que foram colocadas. Este ódio, ameaçar violentamente, agredir fisicamente, isso não pode prosperar. Nós temos que rechaçar isso 100%. Porque uma coisa, eu, deputado Manato, aqui nós debatermos ideias. E podemos debater com profundidade as nossas ideias, porque são pensamentos divergentes que nós temos em vários pontos. Então, o que acontece? Agora, nunca agressão física. E o que nós vivemos do fascismo no mundo hoje, né, é exatamente as pessoas se dão o direito de entrar numa sinagoga e dar tiro em alguém. Ou ir numa sala de aula, alguém dá tiro no outro. Ou ir na rua porque você está com uma camiseta diferente daquela que eu gosto, eu te agredi. Quer dizer, isso não pode prosperar. E esta onda de ódio, ela foi criada exatamente porque há uma propagação exatamente desse tipo. As lideranças estimularam essa violência, dizendo que tem que ter arma, tem que dar mão, tem que agredir, tem que ser isso, aquilo. Então, isso que é ruim. Isso foi o lado negativo. Agora, defender um projeto, aí nós temos que defender mesmo. Nós queremos um Brasil que cresça, que gere emprego, que não tire direitos, que não se entregue ao capital internacional, porque o que nós vemos no Brasil, falando, digamos, do ponto de vista do PT, os últimos anos, teve um golpe. Se tirou o nosso governo. E quem governou e quem fez esse afastamento, não respeitando a democracia, foi quem entregou o nosso pré-sal, quem entregou as nossas riquezas. Isso é outro projeto, nós não queremos isso. Mas nós estamos indo nesta onda, né? E essa onda nós temos que avaliar. Eu quero dialogar sobre isso até para a gente fazer autocrítica, né, dos nossos erros, a gente balançar para ver como é que reconecta, né, o nosso debate, né, com a sociedade. Nós estamos interessados em avaliar exatamente isso. Deputado Manato, qual a responsabilidade do partido do senhor agora no governo em desestimular essas ocorrências de agressão? O próprio candidato PSL foi vítima de uma agressão durante a campanha, de um atentado, e outros atentados ocorreram contra eleitores do PT. Qual vai ser a postura do governo para realmente enfrentar essa violência? Antes de chegar lá, vamos voltar, né? Quem que foi agredido? Quem que tomou uma facada? Quem deu a facada era filiado a qual partido? Você viu que a pessoa deu uma facada, não encostaram um dedo nela. Só pegou a Polícia Federal, levou, apesar que eles queriam que nós matássemos um rapaz, né? Não, levou a Polícia Federal, levou para lá e foi preso e está sendo investigado.
Então, quem cometeu a primeira violência não foi o PSL. Você não viu movimentos nas ruas do PSL quando você tinha um movimento, uma passeata do PSL. E chegava alguém do PT com a camisa do PT, era ignorado. Nós não tocávamos no assunto e deixava para lá. Quando você tinha uma passeata do PT e passava alguém do PSL, aí brigava, queria tirar a camisa, tinha toda uma luta contra o pessoal do PSL. Então, eles nos agrediram, nós não fizemos essas agressões. Olha lá, ele está falando de uma investigação que foi feito, um fake news feito pela Folha de São Paulo, que já está comprovado que não houve isso, certo? Então, quando nós falamos alguma coisa, isso levava uma dimensão imensa. Então, vamos lá. O Bolsonaro não participou do debate. Lógico que ele não participou, ele tomou uma facada. Ele está com uma bolsa de colostomia. Vocês sabem, eu sou médico, você sabe o que é ter uma bolsa de colostomia e ficar 3 horas no debate? Em 2006, Lula não foi o debate. Ele avisou a TV Globo às 19 horas que ele não ia no debate. São, tranquilo, tal. Prefiro ir lá tomar uma cachaçinha, tomar um vinho e tal, e não ir no debate. E o Bolsonaro não foi por questões de doença. Então, é diferente. A Dilma não quis participar do debate. Eles não falam isso. Mas isso é passado. O que nós estamos defendendo agora? Acabou a eleição. Essas brigas internas acabaram. Nós queremos um Brasil só. Um Brasil de quem votou no Bolsonaro e de quem não votou no Bolsonaro. Nós queremos unir o país. Nada de discriminação. Nem rico, nem pobre, nem branco, nem preto, nem homo, nem hétero. Nós não queremos isso. Nós queremos governar para todos. Então, nós estamos com a bandeira branca, com a bandeira verde e amarela. Queremos paz. É isso que o PS quer. Paz. Isso. Não, é importante dizer isso porque continua o estilo de campanha agressivo e aí que é a paz. Olha as mentiras. O Lula, num primeiro turno, não foi no debate. O que a imprensa fez? Colocou a cadeira, o Lula não foi e fez o debate. Isso é democracia. O que aconteceu agora quando o Bolsonaro estava autorizado pelos médicos? O Bolsonaro tinha autorização do médico. Ele não foi porque ele não quis enfrentar o debate. Talvez porque ele não tinha programa para apresentar. Talvez esse foi o problema. Não tinha um programa para apresentar. Então, o que acontece? No último debate, agora, e olha o escândalo. Aqui no Distrito Federal, na quinta-feira, um candidato não foi. A Globo fez o debate, uma cadeira vazia, então uma entrevista com outro candidato. E na sexta, já que o candidato estava com autorização, não vamos mentir mais, chega de mentir no primeiro turno, agora é a verdade, tem que prevalecer. Então, o que aconteceu? Não houve debate. Se tivesse havido debate, pessoal, não tenha dúvida, nós estávamos com... Veja bem, o Lula não pôde se concorrer. Aí nós tínhamos um segundo candidato, que é um outro nome do nosso partido, que a Haddad se afirmou como grande líder nacional. Fizemos 47 milhões de votos. 11 milhões não foram votar, que somado isso já dá mais dos 57 que o Bolsonaro teve. Sem contar os 30 que não foram às urnas. Eram nulo e branco, 11 milhões, e outros, então 81 milhões não votaram nessa proposta, porque essa proposta é uma proposta agressiva. Agora vocês estão vendo, é a mesma proposta do Temer. Mesma proposta do Temer. Sabe por quê? Porque na reforma da Previdência eles já estão querendo se juntar para votar este ano a retirada de proposta da Previdência. É a mesma lógica sempre. E essa nós não concordamos, e isso é por isso que nós votamos contra o congelamento dos 20 anos para recortar recursos do dinheiro da saúde, que é o orçamento, isso nós queremos debater, acho que é um dos pontos que a gente vai falar ainda hoje aqui. E o que aconteceu? Votaram exatamente para tirar direitos, não privilégios, para tirar direitos. E agora querem votar ainda este ano. Ele já disse, querem votar este ano o tema da reforma da Previdência. Então, isso que nos preocupa, porque ele é a continuidade do governo Temer, que só entrou não pelo voto, ele entrou pela porta dos fundos, né, não respeitando a democracia do voto. Então, eu estou aqui muito tranquilo, muito seguro para dizer que se tivesse havido debate, ele fugiu do debate. Ele fugiu do debate. A outra coisa, as ondas de pregações foi pagamento milionário nos fake news, isso está ainda em andamento, esse processo. E terceiro, ele venceu a eleição. Agora nós temos que então pensar o Brasil para frente. Esse é o resultado, está posto. Nós vamos querer discutir o orçamento, porque no orçamento nós não queremos que abandone o Mercosul, nós não queremos que abandone as indústrias nacionais. Os empresários do Brasil
para gerar emprego aqui, estão preocupados porque ele quer fazer diminuição dos impostos daquilo que vem de fora para o país, para destruir a economia brasileira. É isso que nós queremos? Eu não quero isso. Eu quero que a economia brasileira, o empresário brasileiro, possa gerar emprego aqui para a nossa gente. Então, acho que é um debate longo que a gente ainda vai fazer sobre esses pontos. Deputado Manato, o senhor acha que é possível buscar convergência em algum desses pontos com a oposição? Vai ser complicado conversar com eles, né? Eles negam tudo, né? A reforma da Previdência, Dilma está falando que precisa fazer, o Lula já fez um pedaço, né? Há anos todo mundo fala que tem que ter reforma da Previdência, há anos todo mundo fala que tem que ter reforma tributária, há anos todo mundo fala que tem que ter um novo pacto federativo, tem que ter peito para fazer. Né? E há anos que nós falamos que tem que acabar com a corrupção. O que nós vamos fazer já de imediato é acabar com a corrupção. Lógico que eles defendem a Lava Jato, eles tentaram colocar uma CPI para acabar com a Lava Jato, eles todos assinaram isso, é o que eles defendem. Ah, Lula preso. Lula preso porque ele defendeu, junto comigo, que nós estamos aqui, defendemos o Ficha Limpa. Ele assinou lá para o Ficha Limpa. Nós defendemos o Ficha Limpa. E na Ficha Limpa, é claro, condenado em segunda instância não pode participar da eleição. Então não deviam ter assinado. Nós assinamos isso. Então o Lula não disputou a eleição porque ele foi condenado. O Estado Democrático de Direito hoje no país diz isso. Ele está preso, mas ele teve todo o direito de defesa e foi comprovado. Eles acham que não, que é um preso político. Então nós não queremos entrar nesse debate, nós queremos entrar em outro debate. Nós queremos, sim, acabar com a corrupção, fortalecer a Lava Jato, fortalecer as instituições, fazer o crescimento. E as reformas, a reforma está parada há 1 ano, mas nós temos que discutir qual o tipo de reforma. A partir do dia 1º de janeiro, o fator 86 e 96, que foi aprovado nessa casa, já vai entrar em funcionamento, já vai começar. Isso já está definido. Não é Bolsonaro, não é Temer, não é Dilma. A Câmara, nós aprovamos aqui no Congresso Nacional essa mudança. Foi um debate que houve. Você vai acabar com isso. A proposta nova vai acabar, porque esse é o tema importante, Manuel, só permite falar sobre isso. O que acontece? Nós votamos um sistema da Previdência para não tirar direito do povo trabalhador, porque o famigerado desconto do FHC, que era o fator previdenciário, ele acabava tirando do trabalhador. A tabela que nós votamos, que foi uma proposta de uma reforma para garantir direitos, que é a tabela 85/95, que agora é 86/96, ela beneficiava o trabalhador. Ela mal e mal está entrando em vigor, eles querem acabar com ela. E acabar com ela para tirar o direito e não o privilégio. Esse é o debate principal que nós temos que fazer. A gente vai fazer um pequeno intervalo e no retorno vamos falar um pouquinho mais aí de Previdência e de outros pontos que podemos chegar em alguma convergência. O Câmara Debate está ouvindo os deputados Carlos Manato, do PSL do Espírito Santo, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Carlos Manato, do PSL do Espírito Santo, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. O tema é a divisão e a necessidade de pacificar a convivência política. Deputado Manato, a gente terminou falando um pouquinho aí de reforma da Previdência. O senhor acha que é possível haver reforma da Previdência ainda esse ano? Olha só, o governo Temer mesmo já tem sinalizado, há uns 2 meses atrás, que ele gostaria de alguns pontos colocar em debate agora, né? Então, isso aí vai depender, primeiro, tem que acabar a intervenção no Rio de Janeiro, tem que ver quais pontos que vão ser debatidos. O Congresso é uma casa pluri, né? O Congresso é soberano. Então, que venham para cá, podemos antecipar, mas em final de mandato, né? Aí tem que aprofundar e o Congresso é soberano para ver quais os pontos que podem avançar. Se tiver algum ponto que tenha consenso, tiver algum ponto que chegue a um acordo, pode ser. Mas isso aí, quem vai decidir é a casa. O senhor acha possível, deputado Bongás, nesses últimos 2 meses, aí, que praticamente que temos... os pontos que o Temer mandou, e aí a gente diz que o Temer é a mesma coisa do Bolsonaro, o Bolsonaro é a mesma coisa do Temer, porque nesse caso do programa, eles são a mesma coisa. Porque mexem não mais a previdência em privilégio. Porque aquela questão da inatividade, do cara receber salário inativo, do quanto era na atividade com salários altos, isso já está resolvido. Os novos entrantes têm agora um fundo previdenciário privado que eles pagam, o Funpresp,
onde eles fazem a sua contribuição É um sistema de capitalização. Não é sistema de... É um fundo, mas ele é público, ele tem a presença pública. O sistema de capitalização que eles falam, é bom olhar o que aconteceu no Chile. Eles falam muito do Chile. Há 36 anos atrás, eles migraram lá para o sistema de capitalização. O que era o seguinte, não tem mais dinheiro de governo, você paga e você faz a tua poupança futura. E isso é administrado pelo banqueiro com fundos de previdência. Sabe qual é o resultado concreto? É que hoje a previdência no Chile recebe meio salário mínimo. É disso que eles estão falando, porque quem ganha é o banqueiro. É exatamente essa a proposta do Temer também aqui. Migrar para um sistema futuro de capitalização, não mais de repartição. Porque aqui que está o seguinte, diminuiu a diferença social entre ricos e pobres? Nós estamos num sistema de seguridade e a Previdência está dentro disso, para diminuir a distância entre rico e pobre. Bom, com isso, só aumenta a distância. E isso está já em números comprovado, que essa lógica do sistema de capitalização, ela empobrece o sistema, ela beneficia o rico e o banqueiro, que é isso que eles querem exatamente, por isso que o Temer e o Bolsonaro nisso tem programa idêntico, e ferra o trabalhador. E essa proposta do Temer, que tem apoio de quem estava com ele, porque quem colocou o Temer lá foi exatamente quem votou no golpe aqui, o que aconteceu? Esses estão querendo tirar do trabalhador. Vou dar um exemplo só, a mulher. Você, como mulher, contribui por 30 anos, agora você vai ter que, pela proposta do Temer, vai ter que pagar 40 anos. 40 anos, mas tem que ter 62 anos de idade, senão não te aposenta. O homem que contribui por 35 anos vai ter que contribuir por 40 anos, mas tem que ter 65 anos. Esta é a proposta do time do Temer que foi defendida, votada pela turma do Bolsonaro aqui dentro. Você acha que nós vamos concordar que tirar dinheiro do trabalhador? Eu não. Nós não vamos votar isso. E eles querem trazer esta proposta para cá. Ela não mexe em tirada de privilégio nenhum, só ferra o trabalhador. Agora, voltando ao tema da divisão política. Deputado Manato, o senhor falou que o PSL, o presidente Bolsonaro, estende uma bandeira branca e quer retomar o diálogo, superado o debate das eleições. Que acenos o senhor prevê aí que podem ocorrer nos próximos dias nesse sentido? Olha só, ele fala de Temer como se nós fosse Temer, né? Eu queria saber quais dos dois candidatos que tinha processos na justiça. Quais os dois candidatos? Era o Haddad ou era o Bolsonaro que está cheio de processos? Quais os candidatos que estão com risco de ser preso agora? É o Haddad ou é o Bolsonaro? Então essas coisas não tem nada. O Temer está mais sujo que puleiro de galinha. Olha a bandeira branca. Não, mas eu estou falando porque ele está falando que Bolsonaro é Temer. Vamos respeitar. O Bolsonaro, vê o que Bolsonaro gastou na campanha. Gastou 1,5 milhão, 2 milhões com ele, não usou fundo partidário. Está devolvendo o dinheiro agora, está querendo mandar para a Santa Casa de Juiz de Fora. Então não vamos comparar Bolsonaro com Temer. Bolsonaro não negociou ministério, Bolsonaro não está negociando ministério, Bolsonaro não está levando pessoas incompetentes, não está pegando os partidos políticos falando, ó, toma os ministérios para aprovar alguma coisa. Então a diferença é total de Bolsonaro e Temer. Não vamos comparar Bolsonaro com Temer, pelo amor de Deus. Vamos comparar Bolsonaro com Bolsonaro, né? E quem é? Qual do PSL que está preso? Eu quero saber, tem quem está preso. Então vamos fazer o debate diferente. Nós queremos enxugar a máquina. É um projeto nosso, enxugar a máquina, diminuir a quantidade de ministério, combater a corrupção, diminuir a burocracia. É isso que nós queremos. E vamos ter o Estado Democrático de Direito diluir, conversar, trocar ideias com o Congresso. O Congresso tem que aprovar. Ele sabe que não se faz nada nesse país se não tiver discussão dentro dessa casa. Deputado, nessa ideia de negociação com o Congresso, no presidencialismo de coalizão, a gente sempre teve a participação dos partidos da base no governo, em cargos do governo, ministérios e outras estatais. Se o PSL não colocar essa divisão de poder, o senhor acha que mesmo assim vai ter apoio aqui no Congresso? Eu acredito que a grande maioria dos deputados, as frentes parlamentares, o deputado em si, a grande maioria não fica preocupado com o cargo. Certo? O que nós temos que fazer, falar para o deputado, nós temos que cumprir o orçamento geral da União. Nós temos que colocar as emendas, e essas emendas que sejam do PT, do PCdoB, do PSL, de todo mundo, tem que ser cumprido o orçamento geral da União. Não podemos, a cada votação que vai acontecer, que Lula fez isso, que Dilma fez isso, que Temer fez isso, que nós estamos aqui, sabemos como é que é, na hora da votação é importante.
abre a caixa preta e joga um monte de dinheiro para os parlamentares como se estivesse se vendendo. Nós não estamos aqui para nos vender nem comprar ninguém. Nós temos que cumprir. O orçamento está aqui, as emendas estão aqui. Essa emenda aqui é do Bom Gás, vai pagar na hora certa. Essa emenda do Manato vai pagar na hora certa. Essa emenda do Chico Alencar vai pagar na hora certa, sem ter essas negociações. Então nós temos que conversar proposta, mandar para a Câmara e a Câmara discutir. Qual é o grande problema? Que eu vou deixar ele falar, depois eu volto. É que a ordem do dia nossa é emperrada. Aí eu vou falar dos projetos que eu quero para mudar um pouco essa ordem do dia, que é muito cansativa, que nós temos que mudar. Deputado, o PT esteve no governo nos últimos anos. Isso, eu como nunca aliar recebi. Governabilidade. Isso, mas eu nunca, só para dizer assim, eu nunca recebi nada para votar. Então, tem que separar isso. Se alguém recebeu, eu não recebi. Eu tenho aqui as indicações das emendas, mas eu nunca ganhei nada. E isso está legal, as indicações das emendas. Mas eu nunca ganhei nada. Então, para dizer assim, nós, todo mundo aqui, não. Eu nunca recebi nada para votar, em nenhum momento. E já estou vários anos na política. Então, se alguém recebeu, responda por isso. Segundo lugar, olha como é falso esse discurso de querer economizar. Olha só, eu vou dar 2 exemplos concretos da conjuntura hoje. O Bolsonaro disse na campanha, para atender os ruralistas, que não tem preocupações ambientais com o Brasil, porque eles querem colocar mais destruição da Amazônia, mais veneno nos campos e tal, que é o tema que está posto aqui. Isso não, nós não queremos o Ministério do Meio Ambiente, porque o meio ambiente atrapalha a produção. Isso foi dito para o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro prometeu, eu vou enxugar, eu vou fazer só um ministério. Não vai recriar o MDA, que interessa para toda a agricultura familiar, que produz comida no país, e vai juntar os ministérios. Daí o pessoal diz, mas isso é um furo. Onde é que isso vai dar economia? O salário de um ministro? Nós vamos ter problemas na exportação da nossa produção, porque se ela não reza os acordos internacionais ambientais, ela não vai ter futuro da venda do nosso negócio do brasileiro. Daí ele já mudou. Então, temos que rever esse negócio. Vou dar um outro exemplo. Como é falso, porque na campanha tu diz, vou enxugar, você faz esse discurso. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque isso não é aí que se enxuga. Se enxuga no orçamento para tirar dos trilhões que vão pagar dos acionistas, dos rentistas e tal. Lá que tem que enxugar. Só que isso ninguém quer mexer. Tá? Vou dar um outro exemplo. MEDIC, Ministério da Indústria e Comércio. Ele quer colocar o Ministério da Indústria e do Comércio, quer colocar na Fazenda. A Fazenda sempre tem aquela preocupação, tem que cortar. O Ministério da Indústria e Comércio é ampliar emprego, é ter geração de renda. Aí a Fazenda diz, não, corta. Porque o Temer, e aqui o programa, não é a pessoa do Bolsonaro, que é a mesma do Temer, o Temer Bolsonaro, não, são os programas. Porque o Temer disse o seguinte, o Temer colocou o Ministério da Previdência na Fazenda. Isso é para acabar com a Previdência. Agora o Bolsonaro, na mesma lógica programática, diz que eu estou falando, programática, ele quer colocar o Ministério da Indústria e do Comércio na Fazenda, para a Fazenda dizer não. E onde é que fica o nosso Agora, emprego? deputado Pongás, o PT pode participar, pode concordar com propostas que... pode haver convergência em alguma proposta? Mas nós votamos seguidamente. O Manato muitas vezes é presidente de mesa. Quantas vezes nós fizemos votações? Todas as votações. O pessoal criou uma ideia. Isso é outra coisa tão falsa. Então, você é oposição, então você é contra o país. Agora nós somos da bandeira verde. Os que mais usaram a bandeira verde são os que querem agredir a Amazônia, que querem entregar o nosso ouro, entregaram o pré-sal. Então tem muita ideologia, são os que mais poluem. Então não está tão azul a nossa bandeira. Eu sou defensor da bandeira brasileira, do hino nacional. Então se criou factoides, e isso nós temos que desmontar esse marketing falso, né, que foi colocado, porque aparece como um é brasileiro e outro é contra o Brasil. Mas que isso? Nós defendemos o Brasil. Por isso é que nós, em várias situações, se ele for mandar um projeto aqui para mexer nos grandes privilégios, para mexer nos banqueiros, para retomar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para nós não congelar recursos da saúde. Os hospitais estão começando a ter filas. O povo não tem mais a farmácia popular que tinha no tempo do Lula e da Dilma. O salário mínimo não está mais aumentando acima da inflação. Está aumentando o desemprego. Eu quero dizer aqui, a hora que o Bolsonaro disser vai voltar a reajustar o salário mínimo acima da inflação, Bom Gás e o PT votam junto. Vai voltar o Ministério do Desenvolvimento Agrário para o povo brasileiro poder produzir, vai votar junto. Vai manter programa social e não vai cortar direitos, vai votar junto. Agora, se começar a querer tirar direitos do povo e só beneficiar os ricos, fazer anistias para os poderosos, como sempre se faz,
Não, nós vamos ser contra, porque isso é Deputado, o defender o senhor Brasil. queria falar um pouquinho da pauta. Eles deixaram 13 milhões de desempregados. Eles investiram muito na democracia, né? É Cuba, né? É na África, na Venezuela, né? Eles investiram milhões de dinheiro ali que a gente tem tudo colocado. E agora vem a ilha da bandeira do Brasil, mas o PT nas ruas queima a bandeira brasileira e mantém a vermelha. Mas não vamos entrar nisso, não. Queimou bandeira. Ninguém Você queimou quer que eu bandeira. mande as fotos para você? Mas ninguém queimou. Você quer que eu mande as fotos? Mas é que nem o kit gay. Vocês Não. pegaram livros de fora do país e disseram que era no Não, Brasil. não. Mentiram pro povo brasileiro Não, no eu não kit vou gay. discutir. Ele não existiu. Vamos falar do não quer regimento discutir? aqui. Não quer discutir? Não quero discutir porque você sabe que é verdade. Não é Nós verdade. estávamos aqui quando o kit gay foi tentar aprovado e não Pessoal, foi. gente do céu, Não olha, foi. olha a mentira. Agora está mentindo, porque o Tribunal Superior Eleitoral tirou do ar uma propaganda mentirosa onde tinha o kit gay. Eu vou dar um presente do kit gay para Esse você, livro lá no seu escritório, não lá existiu no seu no gabinete. Brasil e Como que continua não em existiu? campanha Você mentindo tava para o aqui, povo. você Não é Deputado, verdade, foi desmentido pelo próprio Não, tribunal. não. Pessoal, é que aí que está a questão. Tu fala muitas vezes uma mentira, que é essa teoria nazista do Goebbels, tá? Minta muito que isso parece ser verdade. É a mesma ideia Você fascista. estava aqui em E isso 2010, nós não Deputado, vamos a gente está concordar. se encaminhando para o final por causa do tempo. Eu vou pedir para os senhores, em 30 segundos, fazerem as considerações finais, tendo como prisma aí a moderação e Tá a certo. pacificação. O que, que os senhores pensam Não, que qual será o caminho? Eu desejo, né, a pacificação, eu desejo que tenha grandes debates nessa casa, eu desejo que a gente esteja mesmo, seja respeitado a democracia, o que foi votado na urna tem que ser respeitado e que o Brasil passe pelo momento tranquilo de democracia, porque o Bolsonaro deixou claro que ele vai respeitar a Constituição, que é a nossa lei maior. É a Bíblia nossa aqui, né, guardando as devidas proporções, é a Constituição. Então, nós vamos respeitar a Constituição, vamos respeitar o Congresso Nacional, que seja a Câmara e o Senado. Isso nós vamos respeitar. Deputado Bongás. A gente espera isso. Vocês imaginam alguém desrespeitar a Constituição? Tem que respeitar a Constituição. Nós fizemos juramento sobre a Constituição. Então, nós não queremos nem o ódio e a violência e nem as mentiras. Isso é importante. Não pode mentir. Meu pai dizia, mentir é feio. E a turma está mentindo e mentindo muito. Então, assim, tem que respeitar a democracia, tem que respeitar as liberdades das pessoas, não tem que agredir as opções das pessoas e tem que ter crescimento econômico com distribuição de renda. E esse é o programa que nós vamos lutar, porque nós respeitamos, nós discordamos porque foi pagamento, mentiragens, dinheiro milionário de Caixa 2 que foi usado, tudo isso aí que o pessoal fala em combater a corrupção aconteceu nessa campanha, foi a maior fraude, maior fraude. Agora, esse é o resultado que aconteceu. Então agora nós vamos cobrar o que foi dito, porque muito eleitor votou numa coisa que não é verdade. Não é verdade que ele quer mexer no 13º. Então tá, nós vamos lutar para não mexer no 13º. Aí vai deixar mexer na aposentadoria. Não é verdade, eu voto nele porque não vai mexer. Não vai mexer. Então nós estamos muito tranquilos para defender o que foi dito agora. E o que foi dito que eles não vão furar a democracia, que eles vão respeitar as instituições e que agora eles querem pacificar o país. Primeiro diziam que iam metralhar os PT. Agora eles vêm querer pacificar o país. Nós que somos democratas, nós respeitamos isso. E nós não vamos ficar questionando, porque se a urna tivesse dado outro resultado, eles hoje estariam dizendo, a urna estava errada, tinha que ter isso e aquilo. Deputado, nós não estamos infelizmente, dizendo nosso isso. tempo terminou. Então, para o bem do Brasil, a democracia, sem ódio, sem violência e sem mentira. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre divisão política e democracia com os deputados Carlos Manato, do PSL do Espírito Santo, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Você pode rever essa e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.